Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que a Tendências até me fez para estar aqui convosco, apesar das naturais diferenças ideológicas. Penso que o tema que vou abordar é de tal forma importante que é um tema nacional. E os temas nacionais devem estar, a meu ver, acima das particularidades ideológicas, e é nesse sentido que eu, lembrando conversas antigas, e já tenho saudades com o professor Manuel Monteiro e alguns debates, venho aqui também dar o meu contributo. Porque vou abordar a questão do euro, basicamente, e da economia portuguesa dentro do euro, porque, efetivamente, considero o euro, a questão do euro e a pertença à moeda única, como uma questão fundamental do ponto de vista nacional. É curioso que a instauração da moeda única, como sabem, foi estabelecida no Tratado de Maastricht em 1992 e acabou por se ver concretizada em 1999, vai fazer 20 anos agora. A questão da moeda única ou a instalação da moeda única viola um dos princípios básicos da União Europeia. Da União Europeia que surgiu exatamente na altura em que foi também estabelecido o caminho para a moeda única. E esse princípio básico é o princípio da subsidiariedade, que, do meu ponto de vista, tem defeitos, mas que estabelece que, em particular no caso da integração europeia, que só se deve passar as decisões para um nível europeu, do nível nacional para um nível europeu, quando houver vantagem nisso, como se as questões forem melhor geridas a nível europeu. A meu ver, a maior dificuldade do princípio da subsidiariedade é perguntar melhor para quem. Mas isso lá-nos ia longe e, portanto, não vou sequer abordar essa questão. Mesmo nesta formulação deficiente do princípio da subsidiariedade, a moeda única é uma violação clara. Porque se alguma coisa os economistas estavam de acordo, todos, em 1992, quando se estabeleceu o caminho para a moeda única, é que a então nascente União Europeia não formava aquilo que nós economistas chamamos uma zona monetária ótima. Ou seja, uma zona onde é mais eficiente existir uma moeda única em vez de moedas nacionais. Não verificava sequer minimamente os critérios de uma zona monetária ótima. Como hoje, ainda menos verifica. Se não verificava nessa altura, hoje ainda está mais afastada disso. Ora bem, a conclusão óbvia seria que, não sendo uma zona monetária ótima, então as questões monetárias deviam ser fundamentalmente reguladas a nível nacional, embora com regras gerais de cooperação monetária, como aliás é a tradição desde o século XX. Não foi assim. Avançou-se para uma moeda única e, portanto, aqui temos uma violação clara do princípio da subsidiariedade e, portanto, não é de espantar que os resultados tenham sido os que sabemos. Segundo aspecto importante é que, na altura, se aqueles mais velhos como eu estão recordados, a moeda única era algo que iria resolver todos os nossos problemas. Nossos, incluía não só os problemas europeus, como os problemas nacionais. A pertença à moeda única e a própria criação da moeda única ia ser um salto gigantesco na melhoria das condições na Europa e nos diversos Estados-membros. Ora, curiosamente, hoje é consensual que é necessária uma grande reforma da zona euro. Isto é que, afinal, a zona euro não era tão boa assim. E, de facto, seria completamente meter a cabeça na areia, esquecer tudo o que se passou nestes últimos 20 anos e dizer que a moeda única tinha sido um êxito. Não foi um êxito, foi um fracasso, e um fracasso muito evidente. E por isso é que hoje, de facto, há esta pressão para se formar a zona euro, mas não se sabe muito bem em que sentido, porque as divergências são muito grandes sobre essa matéria. A Alemanha tem uma visão, a França tem outra, os países do Sul têm outra, os países do Norte pertencem à zona euro, a língua mais com a Alemanha e por aí fora. E, portanto, não há, de facto, uma concordância mínima sobre o que há de ser a tal grande reforma da zona euro que vai pôr a zona euro a funcionar. Portanto, a questão da zona euro é uma questão que temos já hoje a prática vivencial de 20 anos,
Portanto, já não é uma questão teórica e já sabemos o que é que significou. Significou para a Europa, no seu conjunto, para a Europa da zona euro, um crescimento económico muito mais lento do que os países da União Europeia que estão fora da zona euro. Significou para os países de menor rendimento e de menor competitividade dentro da zona euro uma divergência em relação aos países mais ricos, ou seja, um afastamento dos níveis de bem-estar em relação aos países mais ricos, ao contrário do que tinha sido a tendência na Comunidade Económica Europeia, em que tinha havido um processo de convergência. Significou, além disso, o alcançar de níveis tremendos de endividamento, quer a nível do setor público, quer a nível de certos países no seu conjunto, em particular Portugal. No que respeita a Portugal, a evolução, do meu ponto de vista, foi desastrosa. Nós estagnámos do ponto de vista económico desde a criação da moeda única, mesmo sem contar com a crise, depois apareceu a crise em 2009, mas mesmo sem contar com a crise, a nossa economia já estava estagnada. Fomos a economia, nesse período, que menos cresceu dentro da zona euro, ou melhor, dentro da União Europeia, não só da zona euro, dentro da União Europeia no seu conjunto, com uma única exceção, que foi a Itália, que ainda cresceu menos que nós, e ao mesmo tempo temos níveis de endividamento brutais, quer a nível do setor público, quer a nível da economia no seu conjunto, que, aliás, neste aspecto, a economia no seu conjunto, um dos níveis mais elevados de endividamento a nível mundial, nem sequer a nível europeu. Portanto, foi uma evolução desastrosa do ponto de vista económico e acarretou com danos tremendos sobre a nossa economia e sobre as nossas finanças. Não vejo razão nenhuma para o futuro, se tudo se mantiver assim, para o futuro ser diferente. Se nós não tínhamos capacidade de competir dentro da moeda única, há 20 anos atrás, menos temos hoje em dia. E, portanto, pode-se dizer, bem, mas vai haver uma grande reforma da zona euro, tal grande reforma, mítica reforma, e vai-nos pôr em condições de competir. Não vai. Não vai por uma razão, porque aquilo que nos era importante para nós, do ponto de vista da zona euro, a Alemanha não concordava certamente com isso. A Alemanha, que aliás defende legitimamente os seus interesses, tem uma visão da zona euro que é completamente diferente daquilo que é necessário para os países de menor, mais periféricos e de menor competitividade económica. Pode-se perguntar, mas porquê é que é isto? E eu penso que aí temos que ir a um pouco mais aspectos mais diretamente políticos e começar por falar de independência nacional. Claro, muita gente pergunta, e com razão, mas o que é isso de independência hoje em dia, de independência nacional num mundo que é cada vez mais interdependente? Eu tenho um conceito de independência nacional que vão ver se liga justamente às questões monetárias e a outras, naturalmente, mas tenho um conceito de independência nacional que considero ser a capacidade que um país tem para gerir as suas interdependências de forma a prosseguir objetivos nacionais. Portanto, não se trata de pensar que seria ridículo que hoje em dia um país não é interdependente com outros, mas sim de pensar em que um país tem que ter instrumentos que lhe permitam gerir as interdependências em que está envolvido de forma a prosseguir objetivos nacionais. É isso que, do meu ponto de vista, caracteriza hoje o conceito de independência nacional. Ora, dentro desses instrumentos, há muitos, naturalmente, uns têm a ver mais com a área política ou militar, outros têm a ver mais com a área diplomática, por exemplo, por aí fora. É fundamental o reconhecimento como entidade soberana na comunidade internacional, coisa que também periga quando se pertence à moeda única, e já lá irei. Mas, para além disso, é preciso ter instrumentos de política económica e monetária suficientes para gerir a sua economia, que já sabemos que é muito dependente de todo o mundo, hoje em dia, já sabemos isso, e gerir os seus aspectos monetários e financeiros, que também são muito interdependentes. Mas a solução para a interdependência não é criar estruturas gigantescas a nível europeu, centralizadas e que atuam com uma política que normalmente está ligada aos interesses mais poderosos dentro da União e não às regiões e países
menos competitivos e mais periféricos. Ora, quando se cede a soberania monetária, isto é, quando se cede a faculdade de emitir dinheiro, perdem-se muitas possibilidades em termos de política económica e monetária. A política monetária perde-se por definição. Quando se cede a emissão monetária, é evidente que quem define a política monetária será a entidade que emite o dinheiro que corre no nosso país, e essa entidade hoje é o Banco Central Europeu e, portanto, necessariamente a política monetária tem que ser única. E nas restantes políticas também há uma perda muito importante, embora indireta. Vou dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, perde-se um instrumento fundamental na economia mundializada em que estamos, que é o instrumento cambial, a possibilidade de regular o valor adequado da taxa de câmbio. Isto pode parecer uma minudência, mas não é. Hoje em dia, em que há comércio livre, pode-se dizer em praticamente todo o mundo, há choques, principalmente sobre as economias mais pequenas, há choques que de vez em quando esse comércio livre provoca, ou porque surge um país mais competitivo e que afeta algumas das nossas produções, ou porque deixámos de ter um mercado para foi substituído por outro e por aí fora. Até ao meados do século XX, ou se quiser até ao segundo terço do século XX, havia um instrumento que era muito utilizado pelos governos para regular os impactos do comércio externo, que era a proteção pautal, através da imposição de direitos aduaneiros ou de sobretaxas. Ainda tivemos, não há muito tempo, há uns 30 e tal anos, antes de aderir à CE, tivemos, por exemplo, sobretaxas à importação, ou então subsidiavam as exportações para permitir que as exportações subissem mais e, portanto, pudéssemos importar mais e por aí fora. Isso hoje está afastado pelas regras de comércio internacional e devo dizer que, do meu ponto de vista, a liberdade de comércio é, em princípio, positiva. Principalmente para um pequeno país que não pode produzir tudo. Portanto, um pequeno país que não pode produzir tudo, precisa de importar e, portanto, precisa que aceitem os seus produtos. E, por isso, a de exportação. E, por isso, a liberdade de comércio é algo de importante. Simplesmente isto tem que ter uma contrapartida. Tem que haver outros instrumentos que permitam regular os choques do comércio externo quando eles surgem. E eles são frequentes e cada vez mais frequentes. E é aí que a taxa de câmbio é fundamental, porque é a taxa de câmbio que, na ausência de proteção pautal ou de subsídios às exportações, pode regular os impactos de choques no comércio externo. Um segundo aspecto fundamental, do meu ponto de vista, e fundamental em termos políticos, é que a cedência da soberania monetária enfraquece brutalmente o Estado. Enfraquece brutalmente o Estado. Porquê? Porque o Estado fica dependente dos mercados financeiros para o seu financiamento. A partir do momento que deixa de ter emissão monetária, deixa de ter um instrumento poderoso para ganhar autonomia em relação aos mercados financeiros internacionais. E isso é fundamentalmente importante num país com uma grande dívida pública. Porque, reparem, quando se fica dependente dos mercados financeiros internacionais, um país com uma grande dívida pública tem de renovar frequentemente essa dívida pública. E, portanto, cada vez que tenta renovar, é um sufoco, principalmente em situações em que o crescimento económico não é grande coisa. E, portanto, esta permanência do sufoco financeiro e de ir permanentemente aos mercados financeiros e ficar nas mãos deles, sucede fundamentalmente quando se perde a soberania monetária. Isto tem consequências políticas muito importantes e não é por acaso que países que nós conhecemos bem pelas suas capacidades de intervenção mundial cedem tudo menos, ou cedem muito pouco, mas aquilo que cedem não é com certeza a sua soberania monetária, mesmo dentro da União Europeia, como sabemos, o Reino Unido nunca cedeu a sua soberania monetária, e é justo título porque foi importante durante a crise a faculdade de ter emissão monetária para suportar melhor os efeitos da crise. Um outro aspecto que se perde agora já é a autonomia orçamental. Nós hoje sabemos que o nosso orçamento tem de ir a visto de Bruxelas. Ainda se admite que naquilo que sejam regras básicas, admitindo que está numa moeda única e que é de facto necessário respeitar para evitar perturbar as outras economias indevidamente, ainda pudesse haver algum controle, embora eu seja contra isso, na medida em que sou contra a nossa permanência na moeda única. Mas o que não é aceitável é que se vá além disso, como se vai hoje
em termos das instituições europeias. Hoje um país é inquirido através das suas opções orçamentais, mesmo quando não se trata de coisas que afetem o equilíbrio geral da zona euro, e muito menos um pequeno país. Isso, a meu ver, é também inaceitável e é uma outra consequência da perda da emissão monetária. E por aí fora podia juntar muito mais aspectos. Mas há um que eu quero relevar, porque é da aplicação mais geral e infelizmente permanente, que é o seguinte, e é um fenómeno bem conhecido dos processos de integração económica e por maioria de razão de integração económica e monetária. É que um processo de integração económica leva necessariamente àquilo que nós chamamos de efeitos de polarização. Ou seja, salvo casos muito excepcionais, em geral, o centro económico do espaço que está em integração tende a reforçar-se e a aumentar e a periferia tende a esvaziar-se. São esses efeitos normais num processo de integração económica. Portanto, as regiões periféricas têm tendência a tornar-se mais periféricas, o centro, passa a expressão, tem tendência a tornar-se mais central. Isso é conhecido e até levou, ainda no tempo da Europa das Comunidades, na CE, à existência de uma política regional que ainda hoje continua em aplicação, mas que é manifestamente insuficiente para evitar a periferização, passa a expressão, que não sei se existe, a periferização das economias e o seu agravamento. Ora, é fundamental para impedir que esses efeitos de polarização façam definhar um espaço periférico, é fundamental dispor de instrumentos para isso. E esses instrumentos têm a ver com a política monetária e com a política orçamental. E, portanto, este aspecto é de extrema relevância para o futuro do nosso país. Porque a tendência será para nos tornarmos cada vez mais periféricos. Isso é acompanhado, essa perda de instrumentos, é acompanhado por políticas centralistas a nível da União que nos afetam também profundamente. Um é a política de concorrência e também das ajudas de Estado, que impede países com necessidades especiais de atuarem no sentido de privilegiar aquilo que mais é necessário para o seu desenvolvimento, e também a própria política no âmbito da União Bancária, em que, como é sabido, o Banco Central Europeu anuncia desde há anos que é preciso reduzir o número de bancos na Europa, que há bancos a mais, não sei por que critério, mas eles lá têm os deus, que há bancos a mais na Europa, é preciso reduzir o número de bancos e nós sabemos o que é que isso significa. Significa concentrar nos grandes bancos europeus e deixarmos de ter nós e outras zonas periféricas os bancos que necessitamos para o dia-a-dia da atividade económica portuguesa. Esta eliminação dos bancos pequenos é também um processo normal de uma integração monetária, se não for revertida através dos instrumentos que possam existir. Por isso, do meu ponto de vista, Portugal não tem condições para permanecer na zona euro. Se permanecer, irá definhando. Nós, aliás, tivemos um exemplo disso quando foi o impacto desta crise mais recente, em particular nos anos 2012, 13, 14, em que muita da nossa juventude e qualificada emigrou para a Europa. E isso será uma tendência cada vez maior à medida que a nossa situação se tornar cada vez mais periférica. Foi assim que se deu do nosso interior para o nosso litoral. E o nosso interior, tal como nós dentro da União Europeia, não tem instrumentos, não teve nem tem instrumentos para reverter esse dinamismo. E, portanto, esse é um aspecto fundamental para garantir a sobrevivência do país enquanto entidade política e histórica, culturalmente autónoma. E, portanto, a meu ver, a questão da moeda única não é uma questão apenas de reforma da moeda única, que nunca virá, e quando vier alguma coisa não será em nosso favor de certeza, e o que vai haver certamente é um conjunto de cosméticas, como as decisões europeias são mestres em inventar e executar. E por isso, esta questão da moeda única, da permanência, do que isso significará, do meu ponto de vista, devia estar no centro do debate nacional. Para acabar, só quero, muito rapidamente, porque isto exigiria um debate muito grande, responder a uma questão que me põe frequentemente nestes debates e faço em muitos outros fora e de entidades políticas também com visões diferentes e por aí fora.
E a questão é, está bem, mas como é que isso se faz? Como é que é possível sair da zona euro? É possível. É possível e até se houver acordo mútuo sobre essa questão, não é nada de excessivamente transcendente. Eu costumo dizer que para já bastavam juntar 11, penso que são 11 palavras, não sei se as contei bem, mas são 11 palavras aos tratados europeus, em particular ao Tratado de Lisboa, que neste momento como sabem, é um duplo tratado, é a Bíblia que nos impõe as suas regras. E essas 11 palavras poderiam ser estas. Os Estados-membros da zona euro podem emitir moedas nacionais de curso obrigatório. Bastava juntar isto ao Tratado de Lisboa para abrir o caminho para a possibilidade de sair da zona euro ou de manter na zona euro, mas com instrumentos de atuação diferenciados que permitiriam, a meu ver, de uma forma simples e penso que sem grandes perturbações, dar de novo a Portugal aquilo que nós precisamos com pão para a boca. Instrumentos para exercer a nossa independência nacional, ou seja, para gerir as nossas interdependências em função de objetivos nacionais. Muito obrigado.